Boa tarde, quinto ano. Vamos começar mais uma aula. Hoje é a atividade avaliativa parcial de História. Nós iremos falar sobre primeiro reinado e período regencial, que uma une a outra. Nós vamos entender o porquê. Vamos lá, pegue aí a sua atividade. Seu livro de História na página 67, que vai falar sobre o primeiro reinado, e na página 71, que vai falar sobre o período regencial. Vamos lá? 1. Explique como começou o primeiro reinado. O que foi que aconteceu no primeiro... Por que foi criado esse primeiro reinado? Dom Pedro, ele declarou a independência do Brasil. E esse período em qual ele governou foi chamado de primeiro reinado, porque ele foi constituído como imperador do Brasil e começou a governar o Brasil. Então, foi assim que deu início ao primeiro reinado. Na 2 tem assim, por que foram criadas? Por que as regências foram formadas? Quando Dom Pedro morreu, ele deixou o filho dele só tinha 5 anos, então ele não tinha como assumir o poder porque ainda era criança. Então foram criadas as regências justamente para assumir o poder do país. Questão 3. O dia em que Dom Pedro, mediante abaixo-assinado dos brasileiros, decidiu permanecer no Brasil, ficou conhecido como o dia da independência, o dia da permanência, o dia da decisão ou o dia do fico. Esse dia ficou conhecido como o dia do fico, né? Foi o dia em que Dom Pedro decidiu ficar no Brasil. 4. Data em que foi proclamada a independência do Brasil. 7 de setembro de 2010, 15 de novembro de 1500, 7 de setembro de 1822, 15 de novembro de 1822. Então, a independência, né, todos nós sabemos que foi no dia 7 de setembro de 1822. Questão 5. Entre 1822 e 1831, o Brasil foi governado por Dom Pedro I. É isso que acabamos de falar. Esse período é chamado de primeiro reinado, Guerra dos Farrapos, regências trina provisória ou período brasileiro. Primeiro reinado, como acabamos de explicar. Questão 6. A Constituição é a lei fundamental de um país. O que ela estabelece? Aí na página 67 tem dizendo Constituição, falando um pouco sobre ela, tá bom? Na página 67 de História. 7. Faça a correspondência entre as colunas. Regência trina provisória. Tia, onde é que fica essa resposta? Na página 72 tem falando sobre as regências, né, que tem a regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una de Feijó e a regência una de Araújo, ok? Tem falando sobre elas, você vai fazer a correspondência. E por último, a última questão, cite o nome das revoltas que aconteceram nos estados abaixo. Aí tem no Pará, na página 73, gente, tem falando sobre essas revoltas. A revolta do Pará, no Maranhão, na Bahia e no Rio Grande do Sul. O que foi essas revoltas? Eles não aceitavam, né, as leis que foram constituídas pelas regências. Então, foi criada umas revoltas, né, nesses estados. Então, você vai colocar o nome dessas revoltas a partir de cada estado, que está citado aí na página 73 e 74, está falando sobre essas revoltas, ok? Então, nossa aulinha de hoje é só sobre primeiro reinado e período regencial. Até a próxima aula.